Olá! Você acompanha agora mais uma atração da programação da Festa da Criatividade 2020. Esse projeto foi aprovado no edital emergencial da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, com recursos do Fundo Estadual de Cultura. Olá! Voltando então aqui ao nosso vídeo 2, me chamo Juliana Lisboa, estou aqui para conversar com vocês sobre o assunto gestão financeira para criativos. Então, dando sequência a essa conversa, o que a gente tem para hoje, o que a gente tem para esse vídeo? Falei um pouquinho no vídeo anterior sobre Na Crise CRI, deem uma olhada, quem não viu. E agora, nesse daqui, a gente vai falar sobre esse tema Sou de Humanas, não sei contar, que é o nosso vídeo 2. E aí, gente, eu sou a louca dos processos participativos. Criei uma enquete essa semana e mandei para algumas pessoas da minha rede, né? Porque eu fico pensando todos esses assuntos todos, confabulando dentro da minha cabeça, eu preciso sentir a necessidade de acionar pessoas de perfis diferentes para entender, capturar algumas percepções sobre esse ponto. Essa enquete, fiz um formulário, né? E mandei para essa galera. Com duas perguntinhas, basicamente. Quando o assunto é finança, qual que é a dificuldade? O que pega para você? E se você visualizasse alguma solução, o que você acha que seria uma boa solução para você? Para essa pergunta, todas as duas eram objetivas. Eu trouxe algumas narrativas para que a pessoa pudesse escolher qual dessas narrativas você mais se identifica. Então, a primeira foi: geralmente fujo de olhar para os extratos, planilhas e números, que os olhos não veem e a carteira não sente. Depois, controlo minhas finanças pessoais e profissionais numa boa, sem dificuldades. Geralmente, ambas estão em dia. Ou, sempre falta dinheiro no final do mês e tenho que me virar de última hora. Ou ainda, tenho dificuldade em dar o preço do meu trabalho. Vai pensando você aí desse lado, qual dessas narrativas você se identifica mais. Voltando, acompanho tudo o que entra, porém não acompanho o que sai direito e me perco. Tenho tudo planejado com relação à minha projeção financeira para os próximos 6 e 12 meses. Tenho dificuldade de separar minhas finanças pessoais das finanças do meu negócio ou projeto. Vou levando como dá. Sou de humanas, não sei fazer conta. Quando estou no azul e as expectativas são boas, eu acompanho de perto. Quando está mais crítica a situação, não gosto nem de ver. Acredito que preciso de alguém que entenda de administração para trabalhar comigo. Essa foi a última das perguntas, né? E aí, como é que vieram essas respostas? Uma boa parte dessa fatia colocou que tem dificuldade de dar preço. Essa foi a mais forte. E em segundo lugar, controlo minhas finanças pessoais e profissionais numa boa, sem dificuldade. Geralmente ambas estão em dia, então as pessoas estão controlando bem as coisas, essas que responderam. E depois, se você pudesse melhorar alguma coisa, sua gestão financeira, uma grande fatia aqui respondeu que já monitoro tudo que acontece na minha vida financeira, tiraria tempo para pensar estrategicamente sobre essas informações. Conversei até pessoalmente com um que respondeu por isso, e o foco ficou bem nessa segunda parte, né? Tempo para pensar estrategicamente sobre essas informações financeiras. Além disso, as outras respostas giraram em torno de aprenderia a usar ferramentas digitais, como apps e sistemas, passaria a registrar mais minhas movimentações ou contrataria alguém para me apoiar. Foi muito bem, foi esse o retorno dos meus colegas. E aí, até a partir desse feedback que eu tive, dessa sondagem, vamos dizer assim, eu trouxe aqui alguns conteúdos para a gente discutir esses pontos que vieram. Então, dentro dessa brincadeira dessa crença aí, né? Não sei fazer conta, não é para mim, fujo desse negócio. Muitas vezes a gente vai ver que número gera informação e gera tomada de decisão. Isso tem a ver com saber fazer conta? Tem. Mas tem muito mais a ver
com uma leitura do seu momento, das suas estratégias. Então, muitas vezes você se recusar a ocupar esse lugar de observar e de entender o que se passa, você está se esquivando de entender o que está acontecendo de fato com você. Ou perdendo a oportunidade, simplesmente, de tomar decisões mais assertivas, seja elas quais for. E aí eu vou trazer alguns exemplos bem simples para a gente conversar. Então, vamos lá. Falar de matemática financeira, às vezes pode parecer complexo, mas dentro da coisa mais básica, são operações muito simples de se fazer. Vamos lá. Todo mundo sabe que 4 mais 4 são 8, 6 mais 2 são 8, 8 mais 0 são 8, 2 mais 6 são 8. Porém, se essas informações dizem respeito às suas movimentações financeiras, isso pode te informar outras coisas, né? A gente não pode afirmar que tudo dá no mesmo. Então, por exemplo, se nessa coluna da esquerda você está falando de suas vendas online, né? Vamos dizer que você tem uma loja e você vende suas ilustrações e seus pôsteres. E a outra coluna é das vendas offline. Cada linha, cada operação dessa te dá uma informação. Então, na primeira linha, você vendeu 4 unidades do online, 4 do offline. Significa que ambos estão caminhando. Na segunda linha, você já tem outro cenário. Na terceira linha, você já começa a se perguntar, será que faz sentido manter minha loja offline? Né? Ou poderia ser, por exemplo, eu estou ministrando aulas online por causa da pandemia e ainda mantenho algumas coisas offline no meu espaço. E aí eu vou observando o que está acontecendo, né? E a partir desses resultados, como que eu movimento os meus próximos passos? Outro exemplo, ainda na soma do 8. Eu estou falando que eu tenho um produto A e um produto B para eu vender, ainda no exemplo das aulas. Nessa última linha, por que nesse mês eu vendi muito mais aulas de oficinas do que aulas particulares? O que aconteceu aqui? Será que foi algum conteúdo na internet que eu fiz, uma divulgação? Ou por que simplesmente essa procura está sendo maior? Será que eu tenho que fomentar mais isso? Ou ampliar minha capacidade, chamar alguém para me ajudar com essas oficinas? E aí eu ajo, tomo decisões a partir dessa análise. Outro exemplo ainda, períodos. No período A, eu vendi igual ao período B, então minhas vendas estão constantes. Ou no período A, eu vendi 8, no período B, eu não vendi nada. Por quê? Em relação a esse produto. Então, isso nos traz essa demanda de registrar em primeiro lugar. E, além de registrar, você fazer alguma coisa com isso. Porque você está registrando, lógico, muitas vezes tem até obrigações contábeis de prestar contas ali no final do mês e tudo mais. Mas é um prestar de contas para você mesmo, para os seus objetivos, né? Quando você para olhar o que esses fatos, que são esses números, estão te dizendo na verdade, né? E aí, até voltando a citar a professora Mônica, lá daquelas videoaulas que eu fiz, ela colocou esse anagrama aqui, que é bem interessante para ajudar a gente a pensar em escolhas, né? Quando eu estou diante de uma encruzilhada, que eu preciso tomar decisão, como que eu boto isso numa balança? Então, o que isso tem a ver com o meu propósito? Ele tem mais propósito envolvido ou menos? Está alinhado com os meus objetivos para esse ano, para esse mês? Isso me dá mais dinheiro? Isso, quanto que consome da minha energia? Isso traz uma reputação? Então, em cada escolha, né, você vai balizando cada um desses letrinhos, né? Então, às vezes, tem uma atividade que você vai fazer que vai ter muito de propósito e muito de energia, mas pouco dinheiro, pouca reputação. Ou, às vezes, vai ter pouquinha energia, mas vai ter muito dinheiro, vai ter pouco propósito, mas isso vai colaborar com seus objetivos.
Então, quanto mais a gente tem essas informações para ler e joga isso nessa balança, a gente consegue tomar decisões com mais critérios e que vão trazer aquilo que a gente estava conversando, né, da nossa sustentabilidade de vida. E aqui, vindo um pouco nessa questão do não sei dar meu preço, eu acho que, para começar, quem está fazendo essa pergunta, né? Eu acho que se a pessoa que está fazendo essa pergunta, ela está vendendo coisas pontuais, ela presta um serviço muito de vez em quando, eu acho que não é para ela que eu estou falando aqui hoje. Porque é difícil trazer esses parâmetros e dar uma estrutura de preço, sendo que ela não está vivendo aquilo de fato. É um caso pontual. Diferente do você está vivendo o seu ofício e tentando fazer esse negócio dar certo plenamente como prioridade dentro da sua rotina, da sua vida financeira, né? Aquilo que vai pagar, famoso que paga seus boletos. Vamos dizer assim, vou trazer aqui alguns pontos que eu acho relevantes para você saber precificar. Muito importante você dar um rolê na praça, que é fazer seu benchmark, que é fazer o seu cliente oculto, ou de simplesmente sondar dentro do seu campo quanto que normalmente as pessoas cobram. Depois, quais são seus gastos previstos, né? Esses gastos fixos. Eu não gosto muito dessa palavrinha do gasto fixo, né? Porque muitas vezes você pode mexer nesses gastos fixos, se você quiser. Esses gastos recorrentes é uma palavra melhor. Quanto você quer se pagar de salário por mês? Né? Estabelecer esse valor sem ser uma coisa idealizada. Pode até visualizar uma coisa assim, mais, né, um pouco mais para o médio, para o longo prazo. Mas na real, quanto que você quer se pagar? Um valor possível e estimável, assim. E quantas coisas você consegue rodar nesse mês trabalhando? Mais uma pergunta para você colocar na sua balança. Quais atividades que você realmente vai fazer? Listar tudinho para você entender de fato o tempo e as energias e a energia necessários. Então, isso tanto no âmbito geral de serviços que você oferece, o tipo de projetos que você oferece, quanto numa demanda específica que você vai atuar, que você precisa precificar aquilo, né? Então, abrir, destrinchar para entender quais atividades realmente estão aquilo ali que a gente não vai deixar de contar. E ao olhar para isso, a gente consegue entender melhor o tempo que a gente vai levar, os gastos necessários, a energia em si que eu vou precisar aportar para entregar o que eu estou falando que eu vou entregar. E aí, um outro ponto muito importante, você precisa descobrir e entender, principalmente a partir dessa questão do quanto que precisa ter no seu mês, entrar para você, é estabelecer o valor da sua hora. Né? Você pode até ter horas diferentes, o valor de sua hora criativa, que de repente são momentos mais, digamos, em que você usa toda a sua potência criativa, um momento mais único, que só você vai dar conta daquele negócio, e uma hora mais operacional, que é a hora que você está em desenvolvimento, dependendo das variáveis do campo de atuação que você tem, né? Mas é possível de você chegar nesses critérios de horas e depois, né, dentro daquelas atividades que você levantou, e você associar quanto tempo você precisa para cada uma delas, aí você vai fazendo sua conta. Para algumas pessoas isso pode parecer muito básico, mas nem para todo mundo é. Então você vai fazendo sua planilhinha aí, sua tabelinha, para no fim das contas, né, que esse é o meu último ponto aqui, que você consiga criar a sua própria calculadora. Então, eu até posso trazer uns frameworks ou alguns modelos de planilhas, de calculadoras de outras pessoas, mas é muito importante que você consiga chegar
no que funciona para você, a partir desses parâmetros principais de ter os custos fixos previstos, custos variáveis, um valor para sua hora, e o que precisa sobrar também para você reinvestir, mas que você consiga colocar os parâmetros que funcionam dentro da sua área de trabalho, dentro do seu ritmo, né? Jamais chutar valores ou agir de uma forma impulsiva, né? E sim encontrar uma fórmula sua, que você vai sempre aprimorando, sempre que possível, e monitorando se está funcionando mesmo, e usar isso como um parâmetro. E aí é isso que eu queria falar dessa vez. Até o próximo vídeo, a gente segue com mais assuntos sobre gestão financeira.